Boa noite para você que está ligado na TV Circulando. Quero pedir licença para entrar novamente na sua casa. Eu voltei. Está de volta o cara a cara depois de um longo e tenebroso inverno, uma dura negociação com o Valmir Moreira. É evidente, eu precisei acertar uma série de cláusulas contratuais para garantir o nosso retorno, mas o cara a cara está de volta. Quero agradecer muito a direção da TV Circulando por nos permitir, mais uma vez, estar com você aí do outro lado, batendo papo sobre temas interessantes da nossa cidade. A partir de agora, toda terça-feira, às 10 horas da noite, nós temos um encontro juntos aqui na TV Circulando para tratar de assuntos ligados diretamente à nossa cidade. Política, variedade, questões de saúde, violência, drogas, enfim, o que o cara a cara sempre fez durante todo o ano que nós ficamos juntos em 2011 e 2012. E hoje, programa especial, programa de abertura, 1º de outubro, nós vamos tratar de um assunto que mexe com o dia a dia e o cotidiano de todo cidadão. Num mundo cada vez mais consumista, como fica o direito do consumidor? E para tratar desse assunto, eu trouxe nos estúdios da TV Circulando um dos maiores juristas do estado de São Paulo. Ele é professor da Uniara, a Universidade de Araraquara, uma das principais universidades da nossa cidade, formado em Direito na Unesp de Franca, fez magistratura em 1995, chegou em Araraquara em 2006, é juiz eleitoral na nossa cidade e também juiz da Vara da Infância e da Juventude de Araraquara. Estou falando nada mais, nada menos do que o doutor Marco Aurélio Bortolin. Boa noite, doutor. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, João. Tudo bem, doutor? Tudo, graças a Deus. Muito Primeiro, obrigado. agradecer, o senhor é o estreante aqui no primeiro cara a cara de 2013. Se a gente der algum furo, viu, gente? Eu estou meio enferrujado, faz tempo que a gente não faz TV, enfim, mas vamos tentar aqui desenrolar esse tema tão importante que é o direito do consumidor. Doutor Marco Aurélio, deixa eu lhe fazer a pergunta para a gente introduzir aqui o nosso bate-papo. O direito do consumidor no mundo jurídico, ele é novo, né? Ele vem de encontro com o atual modelo de consumo do Brasil. Na sua opinião, qual o papel e a importância do direito do consumidor no ordenamento jurídico do país? Bem, ele é um ramo relativamente novo, não só no ordenamento jurídico brasileiro, como de uma forma geral no direito do mundo ocidental. Ele é fundamental, ele é essencial, ele é considerado uma extensão da nossa própria situação de vida, saúde, liberdade, porque hoje os atos de consumo, eles representam uma extensão da nossa própria vida e existência. Nós não podemos mais cogitar de pensarmos que estamos completamente alijados dos atos de consumo. Por mais que nós tenhamos, talvez, controle em evitar o consumismo, inevitavelmente toda a nossa vida atualmente é permeada por atos de consumo. Ou diretamente ou indiretamente o sistema de consumo nos atinge. Desde o ato de acordar e apertar o botão do interruptor para a energia elétrica, um ato de consumo, abastecer o carro, gêneros alimentícios. E essa é a grande impressão que nós temos na mudança do modelo contratual que vigorava desde o Código de Napoleão, após a Revolução Francesa, e que, com a Revolução Industrial, teve que ser completamente revisto. A Revolução Industrial introduziu na Europa e nos Estados Unidos uma nova realidade social, com a formação de grandes cidades, a mudança do modelo que era antes pautado por uma economia basicamente fundada no campo, passou a ser uma economia basicamente urbana. E essa transformação fez com que aquele direito que era fundado em princípios até calcados no antigo direito romano, tivessem que ser alterados. Eles teriam que ser modificados na sua análise, porque não se aplicavam mais a essa realidade socioeconômica fundada no capital e na indústria. Agora, no Brasil, isso demorou um pouco, se comparado com a Europa e os Estados Unidos, porque a nossa industrialização também demandou mais tempo para aportar do que na Europa e nos Estados Unidos. Então, cerca de 100 anos de diferença. Nós temos aqui a introdução do direito de consumo, a difusão da ideia de consumo a partir da década de 70.
A grande mola propulsora foi o Ministério Público do Estado de São Paulo no Brasil, e isso representou também uma assunção de um novo papel do Ministério Público, que deixou de ser apenas um órgão acusador criminal para assumir um importante papel na tutela dos direitos difusos e coletivos. E através dessa mudança de paradigmas da atuação do Ministério Público na área civil, com a defesa dos direitos que são notadamente difusos ou coletivos, como o ambiental, o de consumo de crianças e adolescentes, idosos, pessoas com necessidades especiais, improbidade administrativa, é que aportou também no Brasil essa ideia de difusão das tutelas coletivas, dentre elas o direito do consumidor, e aí com a Constituição de 88, a implantação efetiva do direito do consumidor no Brasil, que mais tarde seria, pouco mais tarde, 2 anos depois, ganharia aí o Código de Defesa do Consumidor, e a partir daí então temos o desmembramento do direito privado, surgindo um ramo autônomo dentro do ordenamento jurídico, que é o ramo do direito do consumidor, que tem bases próprias, princípios próprios. Ele está vinculado diretamente ao Código Civil, é isso? Não, a análise dos contratos, porque quando a gente fala em direito do consumidor, as pessoas pensam o seguinte: olha, eu comprei algo. Bom, se houve a compra de algo, é porque existe um vínculo contratual. Perfeito. Eu financei um carro. Bom, existe um vínculo contratual. Eu comprei um refrigerante, como agora foi anunciado recentemente, a cabeça de um roedor, de um rato dentro da garrafa de Coca-Cola, a pessoa que foi intoxicada. Todos os atos de consumo têm por trás uma relação contratual. E por isso que eu disse que houve uma mudança de paradigma. Porque o direito privado, quando ele construiu as bases da relação contratual, ela era firmada em determinadas linhas principiológicas, que vigoram até hoje, a maior parte delas. Mas nós estamos falando desde o direito romano antigo, atravessa a Idade Média, até a sua reestruturação com o Código de Napoleão, pós-Revolução Francesa, e são primados fundamentais dos contratos. Por exemplo, o contrato faz lei entre as partes. Isso é fundamental. Eu não posso rasgar um contrato. Eu não posso assinar um contrato com você e depois me considerar desvinculado. A segurança do meio social está muito atrelada à confiabilidade dos contratos. O fato de eu me vincular a minha pessoa àquilo que eu negociei com você. Essa ideia, ela era muito boa no século XVIII, XIX. Por quê? Porque a economia ela era pautada por negócios individualizados. Eu vivia no campo e eu era pequeno produtor. E você era meu vizinho e você tinha um produto que eu não tinha. A circulação de moeda era muito pequena, incipiente. Nós trocávamos alguma coisa, eu comprava alguma coisa, eu prestava um serviço para você, você me pagava em parte com produto, em parte com trabalho também. Os contratos individualizados, eles são basicamente dependentes do quê? Da força vinculante entre nós dois. Deixa eu aproveitar e cortar o senhor nesse tema, que eu acho que é uma informação legal. O processo, a legalização da contratualização, ela se dá a partir de um documento, mas aquela velha história do fio de bigode também tem poder na justiça. Por exemplo, eu faço um negócio com o senhor, nós trocamos, eu lhe empresto o dinheiro, como se eu tivesse dinheiro para emprestar para o Dr. Marco Aurélio, mas tudo bem. Eu lhe empresto o dinheiro, porém a gente não faz isso no papel, não tem documento. O fato de o senhor ter aceito aquele empréstimo, já se configura um contrato entre nós dois ou não? É um contrato verbal. Verbal. A questão é que alguns contratos não admitem a forma verbal, outros contratos admitem a forma verbal. Alguns contratos que admitem a forma livre, eles têm que ser provados em juízo. Por exemplo, doutor, o senhor tem um exemplo para dar? Qualquer contrato que tenha valor acima de 10 salários mínimos, tem que ter início de prova documental. Tem que ter início de prova documental. Isso se a norma não exigir que ele seja solene. Porque você tem o contrato escrito para a prova e você tem o contrato com forma pública, que é da solenidade do ato. Bom, mas só para te explicar aquilo que eu estava dizendo. A lógica era a seguinte: o contrato fazia lei entre as partes, e olha só, faz lei entre as partes. Tem força de lei entre os contratantes. Ou seja, ninguém pode alterar.
Essa é, inclusive, uma regra de segurança do meio jurídico, né? O rei não poderia alterar a contratualização de dois particulares, dois vassalos, certo? Perfeito. Essa é a imposição de uma regra de segurança jurídica ao meio social. Bom, por isso que a Constituição não pode atingir o ato jurídico perfeito. Acontece que com a mudança dos paradigmas sociais, com os atos de compra e venda massificados, com a utilização do contrato, que não era mais aquele contrato negociado, era um contrato imposto numa fórmula pré-impressa, em que você simplesmente assina um contrato padrão, a liberdade que você tem de contratar, ela diminui consideravelmente. E foi a partir daí que se percebeu a necessidade de flexibilizar o contrato, de entender que o consumidor necessitava de uma proteção diferenciada daquele contratante de direito privado. Exemplo, só para ficar claro. Hoje, 2013, nós somos vizinhos. Eu compro a sua bicicleta. Eu sou professor, você é vereador. Eu falo, estou interessado na sua bicicleta, contrato de compra e venda. Você aceita o preço, nós definimos a coisa, celebramos um negócio, certo? Esse negócio não é de consumo. Por quê? Porque foi firmado entre dois particulares. Você poderia falar assim, olha, eu te entrego a bicicleta em uma semana. Eu falo, olha, me entrega daqui 3 dias. Tudo bem. Você vai deixar esse adereço na bicicleta? Não, eu vou tirar o adereço. Então você retira R$30 do valor? Bom, muito bem. Quando nós definirmos, é porque nós tivemos paridade na negociação. Certo? Você poderia ter aceitado, não aceitado, ter estabelecido condições, enfim. Fechamos o negócio. Está celebrado. Outra coisa é você contratar hoje um plano de telefonia celular. Ou com abertura de conta corrente em banco, com cheque especial. Qual é a liberdade que você tem para alterar as cláusulas contratuais, João? Nenhuma. Pois é. Então a sua autonomia de vontade na contratação é completamente diferente. O problema é que no século XIX, os contratos eram todos individualizados, na cidade ou no campo. Hoje em dia, não é mais. Você tem uma série de contratos que você não tem liberdade de negociar. Se você não tem liberdade de negociar, é complicado você falar que aquela cláusula te obriga, porque você não tinha a mesma opção. Aí a fornecedora vai dizer o seguinte, mas era só não assinar. E você pode ficar sem energia elétrica, João? De hipótese nenhuma. Telefonia? De jeito nenhum. No mundo ficar de sem hoje, combustível? No mundo de hoje é impossível. Surge então a vulnerabilidade do contratante. Essa percepção da vulnerabilidade especial de um contratante fez com que alguns contratos se desligassem do direito privado, do direito civil, por isso que não é um ramo do direito civil. A análise de alguns negócios foi desligada do direito privado, o direito privado continua. Então, se eu for comprar a bicicleta do meu vizinho, eu continuo ainda regulado por aquele contrato que faz lei entre as partes. Você quis assim. Você aceitou me entregar a bicicleta em 3 dias. Eu aceitei que você deixasse o adereço da bicicleta. Nós aceitamos, mas nós negociamos isso. Então agora a gente não pode falar, olha, eu quero modificar a cláusula. Por quê? Porque o contrato faz lei entre nós dois. Agora, se eu sou atingido por uma cláusula que me foi imposta por um banco, num sistema bancário em que todos os contratos são os mesmos, se eu saio de uma agência, entro em outra, eu vou encontrar sempre a mesma fórmula contratual. E eu preciso abrir uma conta para receber meu salário, a minha vulnerabilidade é gigantesca, porque eu não posso ficar sem. E aí, consequentemente, eu não posso estar totalmente vinculado àquela cláusula. Eu vou ter que discutir aquela cláusula para saber se ela é abusiva ou não. Surge o direito do consumidor. Um conjunto de regras fundamentais para permitir que estes atos de consumo sejam menos agressivos à pessoa. Reconhecendo essa vulnerabilidade, para que exista um maior equilíbrio nos negócios de consumo. Bom, em suma, o que o Dr. Marco Aurélio está dizendo é que antes, né, você já tinha como regra que todo e qualquer contrato que você fazia, aquele que compra sempre está mais vulnerável em relação àquele que vende, correto, doutor? Atualmente. E aí o Código do Consumidor vem no sentido de buscar diminuir a vulnerabilidade de quem comprou. Aí eu pergunto para o senhor, legal, está aí o Código do Consumidor, busca tentar estabelecer um equilíbrio mais justo entre as partes. Qual que é o maior problema? Hoje a gente vê muitas reclamações em relação a isso. Ainda assim, né, mesmo a gente tendo o Código do Consumidor, que é um instrumento importante, muita gente reclama que não consegue, na prática, né, principalmente quando vai à justiça, conseguir ter o seu prejuízo reparado naquele que ele considera o tempo hábil. Né? Ainda tem a necessidade da gente readequar os instrumentos judiciais para impedir, né, de que, principalmente
os grandes mercados econômicos, principalmente aqueles com maior poderio econômico, consigam, por exemplo, protelar decisões que a princípio seria líquido e certo do consumidor? João, essa pergunta passa por duas análises interessantes. Primeira análise interessante. Os problemas nas relações de consumo massificadas são indissociáveis. O que isso quer dizer? Na antiguidade, se eu precisasse de uma vela para minha casa, porque não havia nem energia elétrica, certo? Estamos falando do século XIX. Você era um artesão de velas na pequena cidade? A cidade, estamos falando de cidades pequenas, vilas. Eu saía da minha casa ou da minha propriedade e encomendava o produto do jeito que eu queria, certo? Hoje, se eu quiser comprar um pneu, eu não posso chegar para a Pirelli, mesmo que eu pague, e alterar a linha de produção para que ela me construa um pneu do jeito que eu quero. Eu não tenho esse poder, nem a Pirelli, nem a Goodyear vão ter interesse em fazer isso para mim. Então, na linha de produção massificada, é impossível você evitar problemas na linha de produção. Os problemas sempre serão apresentados, mesmo numa linha robotizada como a japonesa. Então, sempre vai aparecer algum tipo de problema. Então, do ato de consumo, o consumidor enfrentar um problema é algo bem plausível. E isso é uma coisa interessante, porque você não tem como evitar que numa linha de produção de geladeiras, por exemplo, em que você produz lá milhares de geladeiras, uma não tenha um pequeno problema. Então, o consumidor ser atingido por um problema é algo natural na linha de produção massificada. Primeiro ponto. Segundo ponto, o direito do consumidor, e aí nós temos que abordar esse tema, ele não é apenas um mecanismo de reparação. O direito do consumidor, se fosse só um mecanismo de reparação, não seria bom. Por exemplo, se todas as ações previstas no Código de Defesa do Consumidor, se a justiça fosse extremamente rápida, se as reparações fossem extremamente fortes, ainda assim, esse sistema reparador não seria suficiente. Por quê? Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar a cidade de São Paulo, ou Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro. O sujeito sai da periferia de São Paulo e vai trabalhar ou vai fazer algum negócio no centro da cidade de São Paulo. Ele pega mais de uma condução para chegar, certo? Não é? Pega, eu conheço bem, demora. Não é isso? Ele sai da periferia, sai lá lá do Campo Limpo, onde eu nasci. Vai lá até o centro da cidade. 1h30. Muito bem. Passando pelo calçadão, ali no centro bancário, ele vê ali um pequeno comércio e tal, e ele compra uma caixa de lápis de cor com 6 lápis. Vamos supor que ele pague R$ 1,50 a caixa. Quando ele chegar na casa dele, tomando mais 2 conduções, presentear a filha abre a caixa de lápis de cor, está faltando um, ou está quebrado, ou está estragado o produto. Vamos imaginar. Ele volta para reclamar? Não volta. Mas não volta mais nem... É mais 1h30, doutor. E fora a condução. O preço do transporte é mais caro, e o tempo, e ele não tem, e a vida é ágil, e o paulistano fica 3 horas no trânsito todo dia. Então, eu não posso simplesmente focar que o Código de Defesa do Consumidor precisa ter uma justiça ágil e uma ação muito forte. Na verdade, eu tenho que controlar a produção. Eu tenho que evitar as demandas de consumo. Chama-se linha de harmonização das relações de consumo. Por quê? Porque eu preciso ter um nível de satisfação melhor. Eu preciso ficar mais satisfeito com o ato de consumo e deixar a reparação para a última hipótese. Acontece que o Brasil tem uma norma ultra avançada de consumo, mas os mecanismos que cercam a produção, a implantação da privatização da telefonia, da energia elétrica, é que não são bons. Então você falha no controle da produção e aí você tem deságua no judiciário um número gigantesco de demandas. Aí você soma o descontentamento do consumidor com um ato de consumo que naufragou, que não deu certo, que frustrou a expectativa dele, mais o acúmulo de processos no judiciário. Consequentemente, você aumenta o nível de descontentamento da pessoa. E o ato de consumo é essencial para a vida dele. Por exemplo, você compra um carro novo, zero, ele vem com um problema, imagina o nível de descontentamento e frustração. E você ainda tem 3 anos para pagar o carro e o carro está apresentando problemas. Entendeu?
Entendi, perfeito. Doutor, uma pergunta direta para o senhor, e eu peço para o senhor nos responder com a propriedade que tem. Hoje, qual que é o grande vilão, né, nas relações de consumo no Brasil? Ou seja, aquele que é campeão de reclamações do consumidor. Vamos falar sobre isso? Vamos. Mas nós não vamos falar agora não. Ó, nós vamos para um rápido intervalo comercial, depois dessa aula sobre o conceito do direito do consumidor, a partir de que forma que ele foi construído, nós vamos entrar no próximo bloco com perguntas para o Dr. Marco Aurélio sobre o cotidiano e as principais reclamações que a Justiça recebe no dia a dia, relacionado diretamente à questão do direito do consumidor, e ainda uma série de perguntas que foram feitas, mandadas pelos internautas através das redes sociais, do Facebook, da qual quero aqui agradecer você que mandou pergunta. Então, ó, não sai daí não, vai no máximo correndo até a cozinha, pega uma água que o cara a cara voltou e eu volto já, tá bom? É 2 minutinhos. Sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Basta, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Uma iniciativa TV Circulando. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o Cara a Cara aqui na TV Circulando, recebendo hoje o juiz da Vara da Infância e da Juventude da nossa cidade, professor de Direito na Uniara, ele que inclusive é especialista na área do direito do consumidor, dá aula na Uniara sobre o direito do consumidor e está aqui nos prestigiando e nos permitindo conhecer um pouco mais desse tema tão importante. Eu quero lembrar você que está ligado na TV Circulando, hoje é o primeiro programa do Cara a Cara em 2013, retornando, voltando à telinha da TV Circulando. Lembrando você que agora, toda terça-feira, às 10 horas da noite, você vai ter que aguentar a minha cara feia aqui na TV, tá bom? Para os corneteiros de plantão, eu voltei. Loirão,
Um beijo. Por ficar bravo, viu? Porque eu sempre usar meu programa aqui para mandar um beijo para minha esposa. Vou continuar mandando. Eu te amo, viu, Loirão? Dá um beijo pro Joãozinho aí que já eu tô em casa. Doutor Marco Aurélio, antes de chamar o intervalo comercial, eu lhe perguntava qual que é o grande ou os grandes vilões, né, na relação hoje do direito do consumidor, ou seja, quais são os principais prejudicados, não na verdade prejudicados, quais são os produtos ou os fornecedores, né, que mais recebem reclamação na justiça, que vocês mais julgam na justiça, né, que mais é comum ter reclamação do consumidor, ou seja, quem que é o grande vilão do mercado brasileiro? Telefonia e bancos. Grande novidade, né? O povo que mais ganha dinheiro, é isso? Telefonia e bancos, né? Por quê, doutor? Bom, no caso da telefonia, eu acho que é em razão do serviço altamente massificado, quanto maior o campo de massificação do oferecimento do serviço, maior a linha de problemas que surgem em razão dessa oferta generalizada ao público consumidor. E o problema no campo da privatização. A meu ver, a ideia de se permitir a privatização no campo da telefonia fez com que houvesse uma alteração para melhor uma série de fatores. Você se lembra, eu também, como era difícil ter uma linha de telefonia fixa. Muito difícil. Havia o mercado de locação, sim, né, paralelo, você alugava uma linha telefônica, esperava o plano de expansão aqui no estado de São Paulo da Telesp, tinha bairro que ainda não tinha telefonia, aí você era dependente de alugar uma linha telefônica, na época da hiperinflação, era sempre muito complicado, não é? Muito. Eu tive pelo menos uns 2 telefones alugados em São Paulo, porque não tinha expandido ainda para o meu bairro. Isso, então a gente alugava a linha. Você tinha que alugar a linha. Um mercado que era... E quanto maior a procura no bairro, e quanto mais atrasava o plano de expansão, mais o preço subia, não é? Ter ficha de telefone naquela época no bolso era fundamental. A ficha da Telesp, lembra? Exatamente, no orelhão e tal. Então a privatização permitiu o quê? Permitiu que o mercado fosse abastecido de forma muito mais democrática de um serviço essencial que é o telefone. Perfeito. Né? Imagina na casa de um idoso como o telefone é essencial para a segurança dele, não é? E de todos nós. Depois da chegada da telefonia móvel. Hoje nós temos aí uma oferta, a coisa mais simples é você adquirir uma linha telefônica. Não há espera, você tem acesso. Sim. Essa busca do acesso a esse tipo de serviço fez com que a regulamentação do setor não fosse tão exigente. Hoje nós temos a ideia de que a Anatel pudesse ser uma agência reguladora, mas eu não sei se ela cumpre exatamente esse papel de proteger o consumidor. Acabamos voltando àquele velho ponto do Poder Judiciário. Acaba sobrando para o Poder Judiciário demandas contratuais aos montes. Por quê? Porque falta um maior rigor na regulação do mercado. O mercado tem que ser regulado. Quando ele é regulado pela esfera administrativa, há uma série de filtros para que o consumidor sofra um menor número de problemas. Isso envolve saque, atendimento ao consumidor, linha de reparos de problemas, uma série de coisas. Deficiência de sinal, queda de sinal. Veja a questão da internet, por exemplo. Você compra um pacote de internet para sua residência de 10 mega. Aí você vai olhar a mesma velocidade e não passa de X. Aí você vai verificar e falar, mas escuta, eu não estou pagando 10, não, mas isso é 10 em determinadas condições, porque na verdade a banda não atinge isso, aquilo outro. Por quê? Porque falta regulação, né? Então a telefonia eu acho que o problema decorre da falta de regulação do mercado de fornecimento. Agora, em relação aos bancos, os bancos, depois do período inflacionário, que você também se lembra, na década de 80, na década de 90, tínhamos inflação aí com 60, 70, né? 80. Então. Dali Sarney, que saudade de você, bem longe de nós. Havia também uma dependência do sistema bancário naquela época. E eu acho que se permitiu aos bancos, e acho, não tenho certeza, se permitiu aos bancos um espaço de cobrança de juros, de avanço no mercado,
e como você não encontra em outros países, que os bancos não têm o mesmo poderio, né, de liberdade para cobrar juros, para impor tarifas, para massificar contratos, etc. E eu acho que isso gera uma série de problemas. Eu vejo nos dois casos, telefonia e bancos, um fator até histórico, aí, recente, né, contemporâneo. Tá, então pegando esses dois fatos, eu, inclusive aproveito o gancho aqui e pergunto para o senhor uma pergunta que veio via Facebook da Cleusa Santana Nunes, agradecer a Cleusa por ter mandado a pergunta, ela vai um pouco na linha da questão da telefonia. Ela pergunta o seguinte, ó, como se livrar dos contratos de telefonia e como cancelar de maneira rápida um contrato destes? Não seria obrigatório as operadoras terem escritórios nas cidades onde operam? Então, o que ela quer dizer com isso? A gente sabe que para comprar um telefone, o Dr. Marco Aurélio foi perfeito, hoje é a coisa mais fácil do mundo, diferente do que era quando a gente não tinha esse setor privatizado, ou seja, quando na mão do Estado ter telefone era uma raridade. Hoje você compra telefone como se compra uma fruta numa feira. Porém, na hora que você quer cancelar, doutor, é um inferno, né? O serviço de telemarketing é demorado, eles pedem uma série de informações. Qual que é o melhor caminho para se livrar dessa situação? E essa pergunta dela, procede ou não? Deveria ou é exigido que as operadoras tenham um escritório na cidade onde elas operam ou não? Não, não é. E não seria necessário, se os mecanismos de contratos telemáticos, aqueles contratos à distância, contratos por internet, se eles tivessem um mesmo canal rápido de descontratação. O problema é que falta regulação ao setor para exigir ou impor sanções administrativas que coloquem essas empresas no caminho correto de respeitar o consumidor. Desrespeitam o consumidor, vendendo rápido e colocando na musiquinha durante horas a pessoa para ela encerrar ou cancelar o contrato, justamente porque falta regulação. Não é o juiz com a sentença no plano individual que consegue punir uma Vivo, uma TIM, uma Claro. Na verdade é a agência reguladora governamental que consegue impor uma multa ou restrição de operação a uma empresa que não respeita o consumidor. Por quê? Por quê, João Farias? A ordem econômica nacional não é o que eu acho. É que no Brasil, a Constituição está no ápice do ordenamento. E a ordem econômica nacional, toda a ordem econômica, ela é fundada em determinados princípios que estão estabelecidos no artigo 170 da Constituição. Um dos princípios ordenadores da liberdade de contratar no Brasil, de vender um produto, de oferecer um serviço, é o respeito à defesa do consumidor. Então, se uma empresa vem aqui, inclusive da Espanha, de outro país, da Itália, finca pilares aqui para explorar um nicho de consumo, tem que fazer isso respeitando o ordenamento jurídico brasileiro. Perfeito. E no ordenamento jurídico a defesa do consumidor. E aí vem o grave problema, reitero. Não é o escritório, porque se o escritório for quase uma loja virtual dentro da cidade, ela vai fazer o protocolo que ela teria por telefone ou internet, ela vai ganhar no balcão, talvez até com uma fila. E isso vai gerar um encaminhamento que talvez seja demorado. Não é a presença do escritório que torna ágil ou respeitosa a relação. O que torna respeitosa a relação é a empresa temer, não o consumidor, o governo. O governo é que deveria ter uma linha de defesa do consumidor muito maior do que tem, ligado ao Ministério da Justiça, ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Os mecanismos que realmente inibem os grandes fornecedores não são essas demandas no varejo do Poder Judiciário. Você pode entrar com uma ação contra uma instituição bancária outra poderosa do ponto de vista econômico, ela vai pagar a indenização e isso não vai afetar em nada, porque o modelo de agressão ao consumo dela gera um lucro muito maior. Então, as indenizações estão compreendidas dentro do lucro. O lucro é sempre superior. Está embutido no produto dela. Evidentemente. Né? Perfeito. Então, os processos, eles caminham para as indenizações, mas as indenizações individuais, elas não geram reflexo no fornecedor. O que gera reflexo no fornecedor é que o que a empresa inglesa não consegue fazer na Inglaterra, vem fazer no Brasil. Porque no Brasil falta regulação.
Lá na Espanha, a empresa que explora o consumidor aqui na telefonia não consegue fazer isso na Espanha, porque se fizer, ela sofre uma sanção gigantesca. Então, o que falta é mecanismo administrativo de regulação do mercado. Em resumo, o que é fundamental é de que o Brasil não tenha necessariamente lei para reparar o dano, ela tem a lei que impeça o dano. Exatamente. Ou seja, que na eventualidade do dano ocorrer, a empresa produtora desse dano, ela sabe que a sanção é muito maior do que qualquer reparação financeira. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta, professor, que é importante, porque a gente fala muito da justiça, e essa lógica da justiça, do que eu vou falar, é importante, porque eu acho que é um dos grandes problemas do Brasil, né? No Brasil se trabalha muito pouco a questão da conciliação, né? E se aplica muito no conflito, ou seja, a justiça só deveria ser acionada quando o conflito é insanável, tá certo? Que a gente deveria ter caminhos anteriores para que impedisse a necessidade de determinado problema parar na justiça. Aí a pergunta que eu faço para o senhor, qual que é o papel, no caso do direito do consumidor, do CODECON, que aqui em Araraquara é CODECON, em alguns outros locais é chamado de PROCON, enfim, né, que são órgãos ligados aí ao governo, que têm responsabilidade em auxiliar o consumidor, e eu não sei se é vara de conciliação ou junta de conciliação, na questão do direito do consumidor. E até que ponto eu posso acioná-las? Se existe, por exemplo, alguns casos que eu tenho que necessariamente e obrigatoriamente entrar com ação judicial, ou se todos os casos ligados ao direito do consumidor podem terminar aqui no CODECON ou na junta de conciliação. O ideal seria que toda relação de consumo pode passar pelo órgão administrativo de conciliação, de composição de conflito, que seria aqui o CODECON ligado ao sistema dos PROCONs. Kika, para nós, o sistema administrativo ele é bem interessante, porque essas reclamações deduzidas nos órgãos administrativos como o CODECON, eles alimentam o sistema dos PROCONs estaduais. Os PROCONs estaduais alimentam um sistema nacional do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, e esse que é ligado ao Ministério da Justiça, em Brasília, e esse departamento seria o responsável por editar a cada ano linhas de cláusulas abusivas e restrições às grandes empresas fornecedoras. Então, é bem interessante alimentar esse sistema para que esse sistema consiga, em tese, mostrar em Brasília quais são os grandes gargalos do mercado de consumo no Brasil, para que, em tese, o governo brasileiro pudesse atuar. Perfeito. Se é que os governantes, um dia, deixassem de ser alimentados nas campanhas eleitorais por esses grandes fornecedores, e aí então eles teriam interesse em inibir a prática desses tubarões no mercado de consumo. Ou seja, o consumidor não tem para onde correr no mercado político atual, no sistema político atual. Muito bem. Me desculpe a sinceridade, mas eu acho que a questão é essa. Para vocês verem como o modelo político brasileiro interfere em tudo na nossa vida, sem exceção. Dr. Marco Aurélio, nós estamos aqui falando de direito do consumidor, ele trouxe para o nosso debate uma discussão que é fundamental fazer no Brasil, que é o modelo político e a reforma política de financiamento de campanha eleitoral. E ele está correto. Muitas das coisas que acontecem na relação do direito do consumidor estão ligadas diretamente aos financiamentos de campanhas eleitorais. Fato. Perfeito, doutor. É fato. Então, respondendo a sua pergunta, qualquer demanda poderia passar pelo CODECON. O problema é que falta instrumentos a esses órgãos de punição, né? E eles são muito bons, porque é necessário que o governo difunda a ideia de que a empresa vai receber algum benefício se ela atender o consumidor na esfera administrativa, aliviando o judiciário. Mas acontece que o Estado de Administração também não faz isso. O Estado de Administração, ele evita ou desestimula a conciliação nos órgãos de administração e entulha o judiciário ao mesmo tempo. O reflexo é o mesmo, a pessoa se desestimula aí ao CODECON, porque se a empresa não atender sua reclamação, não vai acontecer absolutamente nada na prática, e ele vai ter que se dirigir ao Poder Judiciário. Numa demanda de consumo, normalmente ela desemboca no Juizado Especial Cível. Doutor, nessa relação dos direitos do consumidor, como é que entra o papel do Serasa e também do SPC nesse processo? Eles seriam um instrumento de proteção
a quem vende ou um instrumento de constrangimento a quem compra? Na opinião do senhor, qual que é o papel dele nesse processo? Bom, o SCPC, ligado aos atos de consumo no varejo, o Serasa, que é o banco de dados ligado às atividades bancárias, o CCF, cheque sem fundo, o CADIM de impostos, todos eles são espécies do gênero banco de dados. O banco de dados, que contempla lá as pessoas que têm restrições porque deixaram de pagar determinada obrigação e que são vistas assim de maneira meio demonizada pela sociedade, porque falam, olha, eu estou com o nome sujo no Serasa, eu estou com uma restrição no SCPC e eu não consigo fazer um crediário, eu não consigo comprar a prazo, né? Há a ideia de que esses bancos de dados são grandes vilões das pessoas hoje em dia. Mas, na verdade, o cadastro negativo, tanto se fala agora atualmente do cadastro positivo, né? O cadastro negativo, ele é um instituto de direito do consumidor estabelecido para otimizar as relações de venda a prazo, por incrível que pareça. Por exemplo, a análise que se faz dos bancos de dados é inversa. Quando você é inserido num banco de dados, isso é terrível. Por quê? Porque você vai ter restrição no comércio, ou para financiar um automóvel, ou financiar uma casa, enfim, você tem uma restrição ao crédito. Por quê? Porque você demonstra ter sido mal pagador em um determinado momento da sua vida, e por isso você vai sofrer uma restrição. Acontece que a lógica é a inversa. A existência do banco de dados permite a proliferação do crédito, coisa que não havia no Brasil nas décadas de 30, 40, 50. Você tem hoje como ir a uma cidade em que ninguém te conhece e comprar a prazo, entrar numa loja e comprar a prazo. Não é mais a caderneta que vende afiado, porque o comerciante conhece o vizinho. Hoje você tem um acesso ao crédito justamente porque há mecanismos que demonstram presumivelmente que você é um bom pagador. Ou seja, se eu não estou inserido no banco de dados, é porque presumivelmente eu cumpro as minhas obrigações. E quando eu sou incluído no banco de dados do Serasa ou do SPC de forma errônea, a quem eu recorro e como reparar esse dano, que pode ser inclusive um dano de constrangimento? Imagina o senhor entrar numa loja e decidir fazer uma compra a prazo, e na hora você tem a grande surpresa, você é mal pagador, rapaz, você está de brincadeira, isso, vai querer comprar aqui, como é que eu faço, como é que fica? Boa pergunta. A jurisprudência evoluiu de tal sorte que você não precisa nem passar pelo constrangimento das pessoas falarem na loja que você é mal pagador e outras pessoas estarem olhando. O simples registro negativo indevido configura dano moral puro. Consequentemente, cabe reparação por isso. Agora, veja bem, é importante ressaltar. A jurisprudência também evoluiu para considerar que se você já era inscrito no banco de dados e se você sofre uma inscrição indevida, isso não vai gerar reparação. Isso é importante salientar também. Agora, qualquer inscrição negativa indevida é caracterizadora de dano moral puro e acarreta direito à reparação. Doutor, compras pela internet. Hoje o mundo virou virtual. Daqui a pouco, inclusive, as pessoas vão parar de namorar, vão namorar só pelo computador. É impressionante isso, né? Nossa, tem gente que passa o dia inteiro no computador. Tem alguns, inclusive, que vivem no Facebook só para falar mal dos outros. Como vocês são chatos, hein? Seus bandos de corneteiro. Eu fiquei irritado com esse povo, viu, doutor? Compra pela internet. É hoje, com certeza, um dos grandes fenômenos na relação de consumo no Brasil. Também de muita reclamação. Como se proteger da parte de você receber danos na internet? O senhor vai me responder isso logo após o intervalo comercial. A gente vai para o último intervalo. Na volta, o Dr. Marco Aurélio vai falar um pouco para nós de quais os mecanismos existentes hoje para você reparar possíveis danos em compras feitas pela rede virtual da internet, que é o grande fenômeno das relações de consumo no mercado hoje. E mais, hein? Eu não posso perder a oportunidade, já que eu estou aqui com o Dr. Marco Aurélio, tratar com ele um assunto que vira e volta, vira pauta nacional. Você é a favor ou contra a diminuição da maioridade penal? E nada melhor do que o juiz da vara da infância e da juventude da nossa cidade para dar a sua opinião. Então, não sai daí não, que você já foi na cozinha, eu sei que você já abriu uma cerveja, minha patroa tá brava, né? Espera um pouquinho que eu volto rapidinho
e a gente vai continuar nosso bate-papo aqui. Fica aí, hein? Senão eu vou lá no Codecom reclamar de você, hein? Volto em 2 minutos. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. Alguém comeu? Lugares interessantes. Você pode ir embora já. A gente precisa de você mais. Pessoas com história para contar. E comecei a militar na política em 75. Levou borrachado do militar? E tudo com bom humor. Tá pintando o cabelo, né, Serginho? Valmirão Visita. Um programa que informa e diverte. Eu não fui convidado para ir lá na entrega. Então, puxão de orelha, não fui convidado. Valmirão Visita. Todos os dias aqui na TVC. Uma das cabeças mais brilhantes da cidade. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Uma iniciativa TV Circulando. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o Cara a Cara aqui na TV Circulando, no programa de reestreia depois de 1 ano fora do ar. O Cara a Cara volta para a alegria de você que sempre nos acompanhou aqui às terças-feiras pela nossa TV. Lembrando que o Cara a Cara entra toda terça-feira, agora às 22 horas da noite, porém reprisa durante toda a semana. Não conseguiu assistir na terça, saiu para jantar, tinha compromisso, não podia perder aquele capítulo da novela, né? Não tem problema não, ó, tá aqui na telinha o site da TV Circulando, você entra no site da TV, lá você vai ver toda a programação, inclusive os horários de reprise do nosso programa, tá bom? Doutor Marco Aurélio, voltando aqui, pergunta rápida e objetiva para o senhor, porque eu quero tratar um pouco com o senhor, eu sei que não vai dar para a gente estender muito, mas falar um pouco sobre a maioridade penal. Compras pela internet, hoje virou uma febre, né? Muita gente fazendo compra pela internet, e aí muitas perguntas se fazem, né? Como faço... comprei, mas não recebi o produto, o que eu devo fazer? Recebi meu produto, mas ele está quebrado, como eu comprei pela internet, com quem reclamo, aonde reclamo, enfim. Na opinião do senhor, ainda falta mecanismos mais eficazes para o controle das compras na internet, para que você não tenha tantos problemas de reclamações? Sabe o que eu considero? Eu considero o seguinte, que o tratamento jurídico da compra, da compra pela internet é resolvido pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, embora tramitem no Congresso Nacional projetos que procuram regulamentar melhor o chamado contrato telemático, né? Esse contrato à distância, feito à distância. Veja bem, João, quando você clica e aceita e firma a aquisição de um bem numa loja virtual, que negócio jurídico você está fazendo? Compra e venda, não é? Sim. Então, em síntese, você está firmando um contrato de compra e venda através de um mecanismo à distância. É muito parecido com o que havia 50 anos atrás na compra e venda por carta, através de correspondência epistolar, ou através de catálogos. A pessoa passava na década de 70 na casa das pessoas, vendendo aquelas coisas através de catálogo, você firmava lá um pedido e ele se encarregava de entregar conforme o catálogo. Você também não estava numa loja física, você estava comprando à distância. O que você tem é um mecanismo de facilitação. A internet veio para facilitar uma série de coisas, dentre elas o ato de consumo. Eu consigo comprar hoje uma geladeira sem precisar sair da minha residência. Então, basicamente,
o enfrentamento da vinculação da entrega do produto, dos prazos de reclamação, da devolução, eles já são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, com um detalhe. Ao contrário da compra em uma loja física, em que eu tenho uma vulnerabilidade menor, na compra à distância, não apenas pela internet, continuo falando pelo catálogo, por telefone, quando você liga e celebra a compra, porque você está vendo na TV aquele anúncio, daqueles canais que ficam passando produtos e tal, também é um mecanismo à distância. A única coisa é que você, ao invés de clicar, você telefona, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece um direito de arrependimento para a compra feita à distância. Esse direito de arrependimento, em regra, se dá apenas porque existe uma maior vulnerabilidade, já que você não está vendo o produto com suas mãos ali fisicamente. Mas tirando isso, para os problemas que surgem por vício e defeito, como uma internauta aí encaminhou para você a pergunta sobre a diferença entre vício e defeito, Boa, você estava comentando. Tá, foi a Silvia Martinelli. Então, para essa situação de vício e defeito, a situação é a mesmíssima. Você hoje entra numa loja, na região central da cidade, compra um produto, mas convenhamos, é diferente. Você tem que analisar assim, eu entro para comprar um enfeite para a minha mesa. Muito bem, a vendedora vai pegar aquele enfeite e eu vou levar. Outra coisa é você entrar numa loja de varejo de eletrodomésticos. Você vai escolher uma geladeira do mostruário, mas a geladeira que vai vir é lá do depósito, do armazém central, vai vir por caminhão, concorda? Perfeito. Então não é muito diferente a venda na loja física da venda à distância. O que vai chegar na sua casa, muitas vezes vai sair da mesma central de abastecimento lá da loja, da rede de lojas, concorda? Claro, e pode estar danificada. Pode. Diferente daquela que eu olhei na loja. Então, basicamente, exatamente. Então, basicamente, os vícios do produto que você compra pela internet ou que você compra na loja física tem a mesma origem, que é a mesma linha de produção e que vai gerar o mesmo direito de reparação. Respondendo àquela pergunta da internauta, a diferença entre vício e defeito é que o vício recai sobre a coisa. Seria o automóvel que veio com um problema de um rasgo no estofamento, certo? O defeito é o vício da coisa que atinge valores outros do consumidor, como sua vida, saúde ou segurança. Vou exemplificar de forma diferente. Um mesmo problema pode ser vício ou se tornar defeito. Eu vou ao supermercado e compro um alimento, uma embalagem de maionese. Ele não está com um cheiro alterado, nem a cor, nem nada. Se ele estiver estragado, é vício. Eu paguei, por exemplo, R$2 e, na verdade, houve um desequilíbrio contratual porque ele está estragado e eu não posso consumir. Então, é um vício. Se eu não percebo e sofro intoxicação, aí então ele é defeito, porque ele gerou um acidente da relação de consumo. É um desdobramento anômalo. Ele foi além do problema contratual para atingir um valor que nem estava na alçada de ser atingido. Sua vida, sua saúde, sua segurança, sua honra. Perfeito. E aí, então, as indenizações são diferentes. A do vício, ela está normalmente no código atrelado a trocar o produto por outro, receber o valor total de volta mais eventuais despesas, ou receber um abatimento em relação àquele prejuízo parcial. Se for um acidente de consumo decorrente de um defeito, aí então não há limite para a indenização. Será todo o dano material e mais eventual dano moral que fica demonstrado no processo. Está ligado diretamente à consequência, do defeito daquele produto na vida da pessoa. Exatamente. Perfeito. Viu, Silvia, que resposta justa. Tenho certeza absoluta que a partir de agora você sabe separar ou discernir o que é vício, o que é defeito. Inclusive pode ser as duas coisas juntas. Espero que você não passe por isso. Doutor Marco Aurélio Bortolini, nós vamos mudar completamente aqui agora a nossa discussão. Sei que é evidente que não dá para tratar desse tema com a propriedade que ele merece, com pouco tempo que nós temos, mas ele é um tema extremamente relevante e eu não poderia deixar de aproveitar a sua presença aqui também lhe fazer essa pergunta. Muito se discute no Brasil a questão da maioridade, diminuição da maioridade penal.
Muito é relativo, porque isso se discute muito mesmo quando tem algum crime envolvendo jovens e adolescentes menores de 18 anos, que choca o país, como vários que ocorreram aí ao longo do período, e esse debate sempre vem à tona. Eu queria saber do doutor juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude, diga-se passagem, que faz um trabalho espetacular nessa área, reconhecidíssimo pelas entidades, aí não é o João Farias que está dizendo, quem fala isso são as entidades que têm ligação direta com a criança e adolescente na cidade, que elogiam muito o trabalho do senhor. Na opinião do doutor Marco Aurélio, resolve o problema a diminuição da maioridade penal? O senhor é a favor ou contra a maioridade penal? Eu sou totalmente contra e não resolve o problema em absolutamente nada. Por quê? Pelo seguinte, as pessoas talvez considerem que o fato de um adolescente praticar um ato bárbaro e ficar pouco tempo recluso seja um equívoco da lei brasileira. Como se a lei brasileira imaginasse que o adolescente vai ficar de 6 meses a 3 anos na Fundação Casa apenas porque ele é um coitadinho, porque a lei presume que ele seja um coitadinho, que ele seja uma pessoa que não tem nenhuma experiência de vida, que ele seja uma pessoa desprovida da capacidade de entender o mal que ele está provocando, que ele seja uma pessoa meio inocente, e na verdade não é nada disso. O tempo fixado de reprimenda não é necessariamente decorrente da concepção de que um ser humano que tem 16 anos, ou que tem 15, ou que tem 17, não tem a mesma percepção que nós temos como adultos de que aquilo que está sendo feito é errado. Por exemplo, ele estupra, ele mata, ele rouba, ele furta. A lei não considera que ele deva ficar meses ou poucos anos fora do meio social apenas porque ele é um jovem inexperiente que não consegue entender que o que ele está fazendo é errado. É isso que eu acho que falta esclarecer as pessoas. A opção do legislador por um tempo de punição menor do que a do indivíduo adulto é decorrente de fatores completamente diferentes, que não esse. Vamos falar tecnicamente. Não é que o adolescente não tenha dolo, não é que ele não mata porque ele quer puxar o gatilho, não é porque ele não rouba porque ele quer roubar. Não é isso. Ele não é menos sancionado porque ele é adolescente. A sanção é mais complexa no caso do indivíduo adolescente. Por isso ela tem um fator temporal menor. Veja só, isso é tão interessante que quando se discute redução da maioridade penal, não se discute o aumento do tempo de Fundação Casa. Porque você não precisaria, se você quer punir o adolescente, você não precisaria mexer na maioridade penal, que é uma cláusula pétrea constitucional. Você simplesmente diria, olha, o adolescente que pratica ato infracional, ele não é um adulto, ele é um adolescente e ele é inimputável. Mas a sanção dele será de 5 anos na Fundação Casa. Você não ouve ninguém falando isso. Você ouve? Não, não ouve. Você só ouve falando o seguinte, olha, vamos pegar o adolescente e vamos tratá-lo como adulto. Então vamos puni-lo mais através da lei dos adultos. E ninguém fala de mexer na lei dos adolescentes, concorda? Sim. E por que será? Porque a punição ao indivíduo adolescente, ela tem conteúdos jurídicos mais complexos do que a do indivíduo adulto, por incrível que pareça. 2 pessoas entram numa padaria. Um é adolescente e o outro é adulto. Os 2 assaltam a padaria. Os 2 querem assaltar a padaria. Pensar que o adolescente está ali porque ele é bobinho não é a realidade do direito da criança e do adolescente. Ele deseja assaltar. Ele quer subtrair mediante violência ou grave ameaça para se locupletar ilicitamente com aquele dinheiro. Assim como o adulto. Na hora de você punir o adulto, os elementos da pena do adulto são mais simples do que os elementos da sanção do adolescente. Por quê? Porque o adolescente está presumivelmente em proteção integral num momento de desenvolvimento que exige que uma série de direitos sejam exercidos até se ele não quiser. Quantas vezes a gente já ouviu falar que a criança ou o adolescente não quer ir para a escola e que o pai pode ser punido por isso? Mas muitas. Pois é, porque ele está obrigatoriamente numa fase em que ou a família, ou a sociedade, ou o Estado tem que impor a ele um exercício pleno de direitos. Então não adianta você pegar um jovem de 14 anos e colocá-lo para cumprir pena por 6 anos.
Porque durante esses 6 anos ele completará toda a fase juvenil sem exercer uma série de direitos que preenchem a sua personalidade. Outras pessoas dizem o seguinte, olha, na Inglaterra, eu ouço falar que o menino que matou o outro foi para a prisão perpétua com 6 anos. Mas acontece que as bases do direito inglês são diferentes das bases do direito latino. O direito anglo-saxão, que alimenta toda a lógica da Grã-Bretanha, Austrália, Estados Unidos e Canadá, é diferente do berço do direito brasileiro. Direito latino, direito romano, alemão, italiano, espanhol e toda a América Latina. As bases do direito foram construídas de forma diferente. Então deixa eu fazer uma pergunta para o senhor para tentar apimentar um pouquinho mais. Mas, rapaz, é duro, porque esse debate ia dar tanto que falar, a gente daqui a pouquinho tem que terminar. No Brasil, com 16 anos se vota. Para mim, teoricamente, não tem ato mais importante num Estado democrático do direito do que o livre exercício do cidadão escolher os seus representantes. O grau de responsabilidade que tem uma pessoa que vai escolher os seus representantes, na minha opinião, num regime democrático, é uma das maiores responsabilidades que você tem enquanto cidadão. Se a gente parte da lógica que o senhor, inclusive, está colocando, de que o adolescente que vai e comete um latrocínio, ele não faz aquilo inconsciente, ele faz com desejo, que ele tem exata ciência do tamanho da responsabilidade daquele ato, né? Porém, a punição dele é diferente do jovem que está com ele com 18 anos ou com 19, ele com 17 ou 16, eles vão ter tratamentos diferentes para a justiça, mas ele com 16 tem o direito universal de, inclusive, escolher os seus representantes. Não é uma contradição jurídica? Não é uma contradição jurídica. Foi uma escolha do campo político. Se quis pegar o nicho dos jovens e atribuir a eles, porque eu nunca vi uma manifestação de adolescentes, eu já vi manifestação de adolescente por várias coisas, menos para votar. Quando se redemocratizou o país e se estendeu ao jovem o direito de votar, não havia um grande sentimento dos jovens pelo voto. O que nós estamos discutindo aqui é que de 12 a 18 anos, os jovens estão em proteção integral, os adolescentes, as crianças de 0 a 12. Acontece que se atribuiu ao jovem o direito de votar, e por conta disso, vem a reboque a discussão se ele pode atingir a maioridade penal com 16 ou não. Pergunte para um jovem se ele quer dirigir com 16 anos um veículo automotor ou se ele quer votar. Não, quer dirigir, né, doutor? Pois é. Então, o voto foi uma escolha da classe política, que a reboque, não se imaginava, trouxe à tona a discussão da redução da maioridade penal. E eu estou dizendo isso, e para que o seu telespectador entenda, quando a gente defende ou considera inócuo qualquer alteração nesse campo, é porque, na verdade, a menina de 16, 17 anos está sendo protegida pelo mesmo regramento. Aquela menina que é vítima de problemas dentro de casa, porque o parente ou o padrasto está mexendo com ela. Quando você diz que o jovem até 17 anos, 11 meses e 30 dias está em proteção integral, é porque você presume que ele deve completar o seu campo de maturação, para que ele atinja a idade adulta num exercício pleno de direitos fundamentais. Educar-se, ter lazer, trabalhar com segurança, ter liberdade, ser respeitado. Se você reduzir a maioridade penal, diminuindo o campo de incidência do Estatuto, há uma série de problemas na fase final da adolescência que ficarão a descoberto. Esse é o grande problema, é o grande gargalo. Agora, quero deixar claro uma coisa também. Só se discute redução da maioridade penal com aqueles atos gravíssimos que você falou. Mas eu quero deixar bem salientado que hoje em dia o indivíduo vai para a cadeia, mas ele não fica 10 anos, ele progride com 1/6. Sim. Então é um contrassenso você rotular uma pessoa com uma pena, mas na verdade ele progride com 1/6, e a norma penal não é tão eficaz assim no Brasil. A pessoa também entra na sua casa, também te assalta, e depois de pouco tempo você encontra ela no meio social praticando crime novamente. Então é muito melhor você deixar o adolescente 3 anos mais estudando, se limpando das drogas, aprendendo uma profissão, do que você colocá-lo lá num barril de pólvora cheio de bandidos, onde ele fica só 1/6 e sai até pior. Sai de lá formadíssimo, pro crime organizado. Ele já entra meio escolado e sai... Profissional.
Exatamente. Doutor, o político aqui sou eu, mas o senhor vai ter que assumir uma promessa comigo aqui, um compromisso. Que o senhor vai voltar aqui no Cara a Cara para a gente falar com mais tempo sobre o trabalho na Vara da Infância e da Juventude, sobre a questão da diminuição da maioridade penal, a questão do envolvimento das crianças e dos adolescentes cada vez mais jovens, mais novos, com o crack que vem aí tomando conta e vitimando uma série de crianças. O senhor assume esse compromisso com a gente aqui ao vivo? Eu assumo, muito obrigado pelo convite antecipado e vem a reboque do que nós estamos falando. A experiência da Vara, para as pessoas que estão nos assistindo, mostra que, eu não vou falar 100%, mas a vontade de falar 100%. 99% dos adolescentes que estão na Fundação Casa mal sabem escrever o nome, são viciados, são vilipendiados por traficantes, têm família desestruturada. Esses estão num problema infracional. Os que estão na escola e a família é minimamente estruturada, eles não estão nem na Fundação Casa, nem passam na porta do fórum. Legal, muito bom. Quero agradecer muito o senhor, dizer que para mim foi uma alegria voltar à TV Circulando e fazer essa primeira entrevista com o senhor, com uma pessoa que vem aí a cada dia crescendo, né, no mundo jurídico, sendo referência para muitos juízes, para muitos advogados, não só em Araraquara. Hoje o senhor consegue aí, até pela forma atuante que tem um grande destaque na nossa cidade, no nosso estado. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos em breve voltar aqui para tratar desse tema. Eu deixo o senhor à vontade aí para suas considerações finais e suas despedidas. João, não sou referência para ninguém. Sou referência só para os meus filhos na minha casa. Eu compartilho com os meus colegas e os advogados nossa vida profissional, do dia a dia. Eu queria agradecer muito o seu convite e fico à disposição para a gente conversar outro dia sobre os problemas que cercam a infância e juventude aqui em Araraquara. Vamos conversar com certeza. Para você que nos acompanhou aqui na TV Circulando, quero lhe agradecer do fundo do coração, dizer da minha alegria de poder estar de volta nessa casa que um dia me acolheu com tanto carinho, toda a equipe da TV Circulando. Eu não vou ficar também falando o nome, porque aí depois os caras vão achar que eu sou puxa-saco, mas quem trabalha aqui sabe dizer que a partir de agora eu estou de volta toda terça às 10 da noite. E para não perder o costume, aproxima aqui, Orival, aproxima aqui, vamos, isso, ó. Para você, lembra que eu dizia no ano passado? Não muda de canal não, se o programa que vier não for melhor que o meu, pode ter certeza que ele é diferente. Um beijo no coração, semana que vem a gente tá de volta, é o Cara a Cara que voltou para ficar. Fui!